Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leovan, especialista em soluções de segurança da EcoTrust, e hoje a gente vai falar ali como identificar e corrigir vulnerabilidades ali de ambientes, né, de infraestruturas de TI. Antes até que a gente inicie o processo de demonstração, né, tanto de identificação, classificação, correção e mitigação de vulnerabilidades cibernéticas, é importante a gente entender primeiro o conceito, né? O que é uma vulnerabilidade? E normalmente no ramo de cibersegurança, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa em CVE, né? CVE é o identificador, uma referência de uma vulnerabilidade. Então, para toda vulnerabilidade que existe publicamente, vai ter uma CVE associada a ela, né? Seja uma vulnerabilidade de aplicação, uma vulnerabilidade de algum sistema, software, enfim, vai ter ali uma listagem de CVEs e essa CVE vai trazer no detalhe ali todas as informações necessárias da vulnerabilidade e algumas outras informações importantes ali de classificação, exploração e afins. Bom, acho que é isso. Bora partir ali do processo de demonstração, tá? Então a gente vai utilizar aqui a plataforma EcoTrust. Antes, eu esqueci de apresentar o Jô ali, a nossa sombra marqueteira que está fazendo tudo isso acontecer, hein? Mas tudo bem. Vamos lá. Estamos aqui na plataforma EcoTrust. Esse aqui é o nosso dashboard principal, né? Onde você vai fazer o processo de gerenciamento ali de vulnerabilidades. Mas antes que você gerencie algo, você precisa identificar e detectar, né? Então, qual que é o primeiro passo para que você consiga identificar uma vulnerabilidade? Primeiro você tem que ter algum ativo ou uma lista de ativos mapeados, né? Ou um site, uma aplicação, enfim. Então, primeiro eu preciso saber o alvo, né? Qual que é o ativo, qual que é o asset que eu vou fazer esse processo de detecção. Para essa demonstração aqui que a gente está trabalhando, eu criei um laboratório, a gente vai fazer esse processo de identificação, classificação e correção em uma máquina, em um ativo Linux, tá? Interno aqui do meu laboratório. Ponto importante, né? A plataforma aqui, a EcoTrust, tem alguns sensores de scanner que já ficam prontos e hospedados para análises em ativos públicos, mas como a gente vai fazer essa análise em um dispositivo interno, dentro ali da minha rede, do meu lab, é necessário que a gente estabeleça, né, uma conexão, né? Então eu preciso ter um scanner dentro desse ambiente para que esse scanner consiga identificar a vulnerabilidade e mostrar o que eu preciso fazer para corrigi-la e depois avaliar ali a correção. Então, para isso, a plataforma EcoTrust atua com uma tecnologia chamada EcoTrust Connect. Vou até acessar aqui a nossa tela de ambientes, então aqui eu consigo conectar múltiplos ambientes na plataforma. E aí, falando do EcoTrust Connect, o EcoTrust Connect é a nossa solução para distribuição de sensores em múltiplos ambientes. Então, seja um ambiente on-premise, seja um ambiente em cloud, você consegue pegar esses nossos sensores de scans e provisionar e deixar pronto ali nesses ambientes para que eles façam o processo de detecção de vulnerabilidades. E para isso a gente coloca o sensor de scanner em um container e disponibiliza nos nossos repositórios ali no Docker Hub. Você vai fazer o pull desse container dentro da sua rede. Então, para isso, você precisa ter um orquestrador de containers. Aqui na demonstração, a gente vai utilizar o Docker, tá? Então, fez o pull desse container na rede, o container já vai ter acesso aos ativos da sua infraestrutura interna que você deseja ali fazer essa avaliação, essa identificação de vulnerabilidades e posterior correção, tá? Então, de modo geral, é assim que funciona, né, esse processo de conexão interna. Como vamos fazer ali a análise em um ativo interno, a gente vai precisar fazer esse processo de conexão agora, tá? Então, aqui a gente está no tela de ambientes. E para que a gente consiga fazer o processo, é necessário ter o orquestrador. Eu já tenho esse orquestrador no meu laboratório, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse orquestrador pronto, eu vou primeiro localizar a minha infraestrutura de rede, o meu ambiente que eu quero fazer essa análise. Vai ser esse ambiente rede filial aqui que vocês estão vendo. Próximo passo é baixar essa licença de ativação desse ambiente filial. Então, vou salvar essa licença dentro do dispositivo, dentro da máquina, no diretório vazio, onde o meu Docker está instalado, por exemplo. Então, é só clicar, salvar lá no diretório vazio e um abraço.
Eu não vou salvar porque eu já tenho esse processo concluído aqui, tá? Só queria demonstrar para vocês. Então, perfeito, já tem uma máquina com o Docker instalado dentro do ambiente que vai ser analisado, já tem uma licença que vai me permitir salvar, que vai me permitir provisionar esses sensores. O próximo passo é realmente, né, eu disponibilizar o sensor, provisionar o sensor de scanner, né? Como que eu faço isso aqui? Venho aqui no nosso canto superior direito, comando para ativação de sensores. Vamos utilizar o sensor de network. Acho que é o ideal aqui para demonstração. Vou copiar esse comando aqui. Vou ir lá no meu laboratório, abrir um PowerShell. Vou validar aqui ó, que o meu arquivo de licença, que é uma chave, né, um arquivo .key, está presente nesse diretório. Então, vocês estão vendo, ó, license rede filial. Né? Então, vou fazer a conexão da plataforma e disponibilização desse sensor de scan nessa minha rede filial. Vou colar o comando que eu acabei de copiar lá na plataforma EcoTrush e executar. Então, o que esse comando vai fazer? Né? Esse comando, primeiro, ele vai buscar essa imagem lá no nosso repositório, né, onde está o nosso sensor de network, e vai fazer o pull dessa imagem para dentro do meu ambiente interno. Né? Então, é justamente esse processo que ele está fazendo aqui. Finalizando o pull, ele vai provisionar a imagem, vai transformar essa imagem num container, e a partir do momento que esse container está up, a conexão criptografada com a cloud, onde a gente vai gerenciar ali as informações, que é a plataforma EcoTrush que vocês viram no início do vídeo, vai estar completa e o scanner vai estar pronto para que eu consiga identificar as vulnerabilidades. Tá? Então, finalizou o processo aqui, ele já fez o pull, já transformou ali a imagem em container. Se eu voltar aqui para a plataforma e atualizar a minha tela de ambientes conectados, vejam que o meu ambiente rede filial já está com a conexão operacional e eu já tenho um sensor disponível, que é justamente o sensor de network. Tá? Então, esse é o processo de conexão interna. Está tão simples e rápido quanto isso. Já posso utilizar esse scanner, esse sensor, para identificar as vulnerabilidades lá naquele meu dispositivo Linux. Um ponto para que a gente valide essa questão, eu vou pegar aqui no meu laboratório e vou expor um serviço aqui na rede. Né? Vamos expor um serviço para a gente conseguir identificar a vulnerabilidade. Na Start. Perfeito. Então, expus a porta 22 e o SSH exposto na rede. Deixa eu dar uma olhada qual que é o IP do nosso alvo. Dá um fconfig aqui. 92.168.0.14. Então, esse é o nosso alvo. Tem um serviço exposto. Bacana. Próximo passo é voltar aqui na plataforma EcoTrush. Scanner. Vamos criar um novo scan para a gente identificar essa vulnerabilidade, né? Criar scan pontual. Aqui a gente vai ser apresentado na tela de política, onde tem os templates de política de scanner, né? Então, cada template é um objetivo que você pretende atingir, tá? A gente tem 3 modelos de filtragem aqui de políticas. Eu vou filtrar as políticas por tipo de sensor e vou filtrar pelos templates do sensor de network, que foi o sensor que a gente acaba de provisionar aqui no ambiente interno. Então, temos aqui algumas políticas importantes de brute force, WordPress e tal. Como eu estou falando de um Linux, eu vou utilizar essa política de template padrão. Então, que essa política, ela, inclusive, cada template vai trazer esse processo descritivo, ela vai identificar ali as top 1000 portas mais utilizadas ali com o protocolo TCP, né, as top 1000 portas mais abertas do ativo, vai identificar os serviços que estão rodando e executando nessas portas e correlacionar essa informação com os principais bancos federados de vulnerabilidade. Então, vai correlacionar com o NVD do NIST, vai correlacionar com o Mitre, vai correlacionar com Vulners. Então, ele vai identificar a CPE, né, que é o serviço, e vai jogar essa informação nos hubs federados. Aqui tem alguns tipos de ativos que ele aceita ali para executar o scan, IP range, subnet, FQDN, domínio, enfim. Perfeito.
Marquei aqui a política usada, vou clicar em avançar. Primeiro ponto, vamos buscar aquele ambiente que a gente acabou de conectar na plataforma, que pelo que vocês se recordam, é o ambiente rede filial. Então, perfeito, coloquei aqui o meu ambiente rede filial. Se eu voltar aqui no meu laboratório, vou pegar agora o endereço desse ativo que eu vou analisar, que é o IP final 114. Então, vamos colocar aqui do nosso lado esquerdo, qual que será o alvo do scan, né? 192.68.0.114. Vejam que esse é um ativo que não está cadastrado na plataforma, então você já vai ter essa possibilidade de cadastrar o ativo no momento do scan. Vou clicar aqui, essa nova tela vai aparecer. Então, o nome do ativo é um Linux, eu tenho lá. Posso colocar um processo de descrição aqui. Dispositivo para testes em laboratório, digamos, né? Criticidade. Quando a gente fala de criticidade aqui na plataforma EcoTrust, eu estou falando de qual que é a relevância desse ativo para a minha empresa, para o meu negócio. É baixa, é média ou é alta? Então, digamos aqui que eu tenha um servidor Linux, né, que está gerenciando uma série de informações importantes ali, e isso, para mim, é essencial para garantir as atividades do meu negócio. Então, vou atribuir criticidade alta para esse ativo. Valor em risco é um valor financeiro que vai trazer ali qual que seria o potencial de perda monetária caso esse dispositivo Linux que a gente vai testar seja comprometido em algum sentido, né? Seja indisponibilizado, seja por horas, ou por dias, ou por semanas, ou haja um vazamento de informações, enfim. Vamos colocar aqui, já que é um ativo altamente relevante para o meu negócio, vamos colocar 50 mil reais. Então, o potencial de perda financeira vai ser de 50 mil reais aqui, caso esse ativo seja comprometido. E a gente tem algumas tags importantes que a gente pode atribuir. Então, aqui é um ativo interno, ele trabalha com dados pessoais e também trabalha com dados sensíveis. E, obviamente, é um Linux, né? Perfeito. Vou clicar em adicionar. Vamos aguardar aqui. Pronto. O ativo já está cadastrado na plataforma e ele já é alvo do nosso primeiro scan de detecção de vulnerabilidades. Então, vamos clicar em avançar. Aqui ele vai mostrar todos os sensores que eu tenho disponível para realizar essa análise. Tem o sensor de network externo, que conforme vocês se recordam, é para análise em ativos públicos, né? Então, tudo que está publicado ali na Surface. E tem o nosso sensor interno, que foi esse que a gente acabou de provisionar, que é e está associado ao nosso ambiente rede filial. É esse o sensor que a gente vai utilizar. Vejam que é um sensor local, está escrito aqui, voltado para ativos internos. Vou selecionar esse sensor, clico em avançar, posso executar o scan agora ou agendar, vou executar agora. Vamos colocar aqui um título para o scan. Scan, até um ponto importante, né? Eu não falei ali as características desse sensor de network, né? Então, é um sensor que ele vai ter a capacidade de identificar se o ativo está online, depois ele vai identificar se há portas abertas nesse ativo, identificou as portas abertas, ele vai fazer uma captura de banner dos serviços que estão rodando nessa porta. Fez essa captura de banner pegando o nome do serviço e a versão, ele vai correlacionar com os principais hubs federados de vulnerabilidade e trazer todas as CVEs e todos os exploits que estão associados a esse serviço. Então, de modo geral, essa é a característica ali principal desse sensor. Port scan clássico. Então, perfeito. Clicar em avançar, só confirmar aqui as informações. Maravilha. Então, já tenho aqui meu scan em execução. Acredito que esse scan deva levar ali cerca de 2 minutos ali, ou até menos, para concluir, tá, pessoal? Então, durante esse processo de status, ele está fazendo justamente aquela ação que a gente comentou, né? Identificando o ativo, né? Que a gente já sabe ali que é o IP final 114, vai identificar o serviço que está exposto, né? Que inclusive foi o SSH. Veja, eu vou até colocar aqui, ó, SSH status.
Estou aqui com SSH ativo na rede. Então, o scanner vai identificar a porta 22 aberta, o scanner vai identificar qual que é a versão ali do OpenSSH que está sendo executada e se existe algum tipo de vulnerabilidade relacionada a essa versão e trazer ali quais são essas CVEs, esses identificadores únicos ali de vulnerabilidade, né? Perfeito, vamos aguardar aqui. Pessoal, enquanto a gente executa o scan, eu acho legal a gente falar que caso vocês possuam ali ou queiram entender ali de forma mais profunda o funcionamento da plataforma, né, seja a capacidade de identificação ali dos nossos scanners, nossos relatórios, nossos gráficos, todo o modelo ali de priorização, de vulnerabilidades, enfim, caso você tenha esse tipo de dúvida, a gente vai deixar ali na descrição desse vídeo ali os links ali para que você consiga agendar um processo de demonstração. Também vamos deixar ali na descrição links de referência que te direcionam ali para o NIST, né, falando um pouco mais no detalhe sobre CVEs e um artigo do nosso blog também explicando da importância ali da CVEs, né. Vamos lá, tá rodando aqui ainda. Vamos aguardar. Então aqui o scanner está enviando uma série de sondagens para o alvo. Então lembrem que se a gente clicar aqui no detalhe do scan, essa política de scan padrão, ela vai analisar as top 1000 portas mais usadas normalmente dos ativos, né? Então tem uma listagem ali que ele vai tentar abordar e se conectar à porta 21, 22, 53, 443, 80 e por aí vai. Então ele vai enviar sondagens para essas portas, né? Vai aguardar o recebimento ali dessa sondagem e identificar se a porta está aberta ou não, né? É claro que a gente poderia aqui, nesse caso, usar talvez um template diferente de política e setar lá só a porta que a gente quer fazer análise. Por exemplo, a porta 22. Eu já sei que a porta 22 está aberta, então eu vou focar a análise nela. Mas aqui só para fazer algo mais abrangente, né? E que também não vai onerar o ativo, a gente escolheu esse template padrão aí que vai fazer o top 1000, tem uma abrangência legal. Inclusive o scan já finalizou, hein? Deixa eu voltar aqui para os scans realizados. Então veja, o scan levou ali um minuto e meio. E aí já tem um resultado interessante aqui, ó. Vamos clicar aqui na coluna ver. Então aqui temos o nosso ativo, né, que a gente já acabou de cadastrar, o IP final 114, qual que é a criticidade desse ativo, e ele gerou 5 ocorrências. Vamos validar aqui quais são as ocorrências. Então veja, ele identificou ali no ativo porta 80 e 443 aberta, mas não identificou nenhum tipo de vulnerabilidade, inclusive a gente pode até entender um pouco mais no detalhe aqui essas ocorrências informativas. A princípio, a gente não vai focar nelas não, tá? É porque não tem nenhuma CVE associada, ele só realmente identificou ali a porta aberta e um serviço em execução. No entanto, tem uma informação importante aqui. Veja que ele identificou o serviço de OpenSSH na versão 9.2, rodando na porta 22, que foi justamente aquele serviço que a gente deixou exposto na rede, né? Inclusive, é uma vulnerabilidade de severidade alta, vejam. Então, detectamos ali o serviço, aí vai trazer todo um processo de descrição, né, um report do NIST, e veja que tem alguns exploits aqui, ó, tem alguns identificadores de exploits, que são justamente ferramentas para que você consiga explorar vulnerabilidades públicas. Então, você tem uma ferramenta pública para explorar e você tem uma vulnerabilidade para ser explorada. Isso aqui já levanta um ponto de atenção importante. Aqui do nosso lado direito, informações sobre risco, a gente tem ali o Base Score, do CVSS, 7.5, que considera e classifica essa vulnerabilidade como criticidade alta, e exploit, a plataforma está informando que há ali a presença de exploit disponível para exploração. Aqui abaixo, informações sobre vulnerabilidades, a gente tem toda a listagem de CVEs associadas a essa falha de segurança. Vejam que existem ali 2 CVEs de 2023
Inclusive, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para um link ali do CVE Cycle, justamente detalhando e falando um pouco mais no detalhe ali sobre o que é essa CVE. Aqui embaixo ele vai trazer o vetor de risco, né, o serviço, no caso a CPE, e o serviço OpenSSH na versão 9.2. Então, perfeito. Sabemos que existe uma vulnerabilidade alta localizada nesse ativo e alguns outros vetores de risco. Tá? Vamos focar no que notavelmente uma vulnerabilidade que possui ali CVEs associadas, tá? Que é justamente essa falha aqui. A gente tem algumas possibilidades de correção dessa vulnerabilidade. Na verdade, duas, né? A gente pode corrigir ou a gente pode mitigar as possibilidades de um atacante explorar essa falha de segurança. Falando em correção, a gente pode falar de aplicação de um patch, de atualização do OpenSSH. Então vamos dar uma olhada no site do fabricante para a gente analisar qual que é a última versão do OpenSSH. Perfeito, estou aqui. Ó, versão release ali, ó, disponibilizada 10 de agosto. O OpenSSH é a versão 9.4. Então essa é a versão que, em tese, corrigiria essa vulnerabilidade. Então eu teria que ir lá no meu Linux e fazer a atualização do serviço. Isso é uma possibilidade. Mas há uma outra possibilidade também. Eu posso simplesmente não usar o serviço. Por que eu tenho o OpenSSH nessa máquina? Eu utilizo ela para fazer ou receber acesso remoto? Se não há essa necessidade, por que eu tenho que ter esse serviço exposto na rede? Não preciso, né? Então, a gente pode, no lugar de atualizar o OpenSSH para a última versão, já que a gente não usa o serviço, para a gente não ter um vetor de risco, que pode ser mesmo assim explorado, a gente vai eliminar o serviço. Não uso o serviço, eu elimino. Então, vou lá no meu laboratório, venho aqui no meu Linux, vou dar um service SSH stop. Parei o serviço, dá um service SSH status. Beleza, serviço está inativo. Então, em tese, aqui, porta 22 não está mais aberta e o serviço não está mais exposto na rede. Atuamos com o processo de correção. Então, identificamos a vulnerabilidade foi classificada automaticamente pela plataforma, a gente viu que tem 2 CVEs associadas, tem exploits para exploração dessas CVEs também associados a essa falha. Então, decidimos por fechar, encerrar o serviço, fechar a porta. Agora eu vou reavaliar essa vulnerabilidade, mas antes de reavaliar, eu gostaria de evidenciar uma questão importante. Deixa eu acessar aqui os detalhes desse ativo, antes que a gente faça a reavaliação. Veja que o ativo ele recebeu uma nota de segurança, uma classificação aqui, ó, tá vendo? Nota de segurança D. Então é uma plataforma EcoTrust para todo ativo que ela está monitorando e detectando vulnerabilidades, ela vai atribuir uma classificação, né, para esse ativo. Essa classificação vai de A para ativos que não possuem ali vulnerabilidades, não possuem CVEs associadas, até F, no pior dos cenários, para ativos que possuem um volume grande de vulnerabilidades ali e de vulnerabilidades de alto impacto para o negócio. Então a gente sabe aí que esse nosso ativo tem nota de segurança D e que ele tem ali uma ocorrência de severidade alta ligada ao serviço do OpenSSH. Serviço esse que a gente acaba de encerrar, tá? Então, perfeito. Identificamos a vulnerabilidade, vimos a necessidade de fechar o serviço e corrigir a falha. Agora precisamos fazer uma reavaliação. Então, basta que eu acesse novamente a tela de scans realizados, e aí eu não preciso executar e criar um novo scan. Eu posso utilizar essa referência de scan que eu já criei. Então, só vir aqui na coluna executar e apertá-la. E vamos aguardar ali a execução desse scan de validação, né? Validação da plataforma. Deixei cair aqui as coisas, o nosso marketing ficou maluco, hein? Bom, deixa eu levar ali dois minutinhos e pouco aí para a gente fazer essa reavaliação. Vamos aguardar.
Então, perfeito. A gente já tem duas informações importantes aqui, né? Uma vulnerabilidade de severidade alta e um ativo com nota D ali no nosso ranking de classificação, né? Então, é justamente isso que a gente vai atuar aqui. Bom, scan executando, fazendo a avaliação. Gravou? Vamos lá, vamos lá. O scan tá no clima do feriadão, hein? Vocês que estão vendo aqui essa nossa live, foi no dia 7/9, o scan tá no clima de feriadão. Vamos ver se ele já concluiu. Ainda executando. Vamos aguardar. Acho legal, pessoal, enquanto a gente aguarda aqui o scan finalizar, a gente falar sobre metodologia de classificação, né? Então, a gente já entendeu o que é uma vulnerabilidade e o que é um identificador e um referenciador de uma vulnerabilidade, que é justamente a CVE, mas como essa CVE é classificada, né? Como a plataforma nos diz que essa vulnerabilidade tem severidade alta. Com base em que ela está nos dizendo isso? Com base na CVSS, né? Seja uma CVSS V2 ou uma CVSS V3. Então, CVSS é uma metodologia de classificação de vulnerabilidades. Essa metodologia ela vai atribuir 4 tipos de classificação para vulnerabilidade, ou seja, 4 tipos de classificação para CVE. Classificação baixa, ou seja, vulnerabilidade de gravidade baixa, de gravidade média, de gravidade alta, que é justamente essa que a gente está vendo aqui, e de gravidade crítica, né? Normalmente para aquela CVS que tem um score ali a partir de 9, tá? Então recebe ali essa gravidade, essa severidade crítica aí. Então aqui a gente está atuando numa CVE de score 7.5, né? Então, para cada CVE que existe, também vai existir uma CVSS para atribuir esse score, essa pontuação para a CVE. Vamos voltar aqui, que eu acho que nosso scan já finalizou. Perfeito. Então, só bater no olho aqui, já as informações são diferentes, né? Após a nossa atuação ali fechando a porta. Vamos entender aqui nos detalhes desse scan. Então, beleza, temos nosso ativo aqui e foram geradas 3 ocorrências. Então, tá tudo azul, inclusive, 3 ocorrências de caráter informativa. Vamos ver aqui em ocorrências. Veja, as portas 80 e 443 que já estavam abertas, que são vetores, mas não existe nenhuma CVE associada a esses serviços. Então, perfeito. Mas cadê a nossa vulnerabilidade, né? Cadê aquele OpenSSH vulnerável? Foi corrigido. Então, o scan não conseguiu mais identificar a vulnerabilidade. Então, aqui, agora que eu identifiquei a falha, corrigi a vulnerabilidade e fiz a reavaliação com o novo scan, eu posso vir aqui no meu ativo. Veja que ele está com a nota D ainda, mas vejam só, em ocorrências pendentes, a plataforma vai te mostrar quais são as falhas pendentes de segurança, né? Pendentes de uma correção, desculpa. O OpenSSH na porta 22, mas a gente acabou de fazer a avaliação de que ele foi corrigido. Então, eu posso selecionar aqui essa ocorrência de severidade alta, vou clicar em ações e vou tratar essa ocorrência. Então, primeira, status. Qual que é o status da ocorrência? Corrigido, a gente acabou de corrigir a vulnerabilidade e acabamos de validar com o novo scan essa correção. Parecer técnico, o que foi feito? Então, identificamos um serviço não utilizado no ativo. Com isso, encerramos
serviço, né? No caso, o OpenSSH. Fechamos a porta. Perfeito. Aplicar tratamento, confirmar. Ótimo. Vou ser direcionado novamente para a tela de detalhes do meu ativo, do meu servidor Linux ali que eu subi no meu laboratório. Veja um ponto importante. Olha a nota de segurança desse ativo. Estava D, um ativo, né? Tinha ali 2 CVEs recentes associadas, tal, antes da nossa atuação, após a atuação e validação da correção. Veja que a nota de segurança é A. É um ativo que possui vetores de risco, então ele ainda possui ali a porta 80 aberta, a porta 443, mas não tem nenhum tipo de CVE associado a elas. Inclusive, aqui no histórico de ocorrências desse ativo, veja que o OpenSSH foi corrigido. Olha o status. Status corrigido, status atualizado por um usuário. Aqui a gente fez esse processo de validação de correção de modo manual, mas todo esse processo consegue ser automatizado, tá? Então você tanto consegue automatizar a criação de scans, como a própria plataforma consegue identificar a correção ou não da falha de segurança aqui com uma feature chamada tratativa inteligente. Mas perfeito. Então, fizemos o processo de identificação da falha, de classificação da vulnerabilidade, pensamos em possibilidades de correção e de mitigação, corrigimos, fizemos um novo scan e atuamos aqui na vulnerabilidade, emitimos um parecer técnico. A partir daqui eu posso pegar e emitir um relatório dessa vulnerabilidade, desse ativo, aliás, né? Então veja aqui que é um relatório que tem um caráter operacional e também um caráter gerencial, né? Então a gente tem ali o resumo das nossas vulnerabilidades pendentes, como a gente efetuou o processo de correção, não há nada pendente aqui. Então temos algumas informações sobre o ativo, né? Um ativo de criticidade alta para o meu negócio, tem ali um potencial de perda financeira de R$50 mil, e após a correção que a gente fez aqui juntos, veja a chance de um incidente ocorrer nesse ativo. Improvável. Justamente pela correção ali que foi feita aqui nessa demonstração. Ele tem até um posicionamento desse ativo na matriz de risco qualitativo. O pessoal que trabalha com gestão de risco cibernético vai entender muito bem aqui, mas aqui a gente está falando das joias da coroa da empresa, né? Então aqui, vejam que é um ativo de risco negócio trivial. Então, dificilmente vai haver uma exploração nesse ativo aqui. E aqui embaixo, todo o processo feito, né? Então aqui a gente tem a vulnerabilidade, com toda a descrição, tal, todos os exploits disponíveis, a nota dessa vulnerabilidade, as CVEs, qual que era o serviço vulnerável, o status dessa falha, então foi atualizado por mim, né, após a correção, e o meu parecer técnico. Veja ali, ó. Identificamos o serviço não utilizado, com isso encerramos o serviço e fechamos a porta. Então aqui você já tem um relatório pronto para entregar ali para a área responsável ali dentro da sua infraestrutura de TI. Então, é isso, pessoal. Agradeço ali a participação de todos. Caso vocês, novamente, né, ressaltando, caso vocês queiram conhecer mais sobre as nossas possibilidades de scans e como que a plataforma EcoTrust auxilia nesse processo de gestão contínua de vulnerabilidades, a gente vai deixar ali na descrição desse vídeo um link para demo, um link para nossos artigos ali que referenciam e falam sobre vulnerabilidades. Estamos à disposição e nos vemos na próxima quinta-feira às 15 horas. Muito obrigado, um abraço.